Quando Deus quer acender uma geração, Ele envia um homem com o coração em chamas. E assim nasceu John Wesley, no ano de 1703, na pequena vila de Epworth, Inglaterra. O 15º filho de Samuel e Susanna Wesley. Uma família marcada por disciplina, oração e profundo temor do Senhor. Mas sua infância foi tudo menos comum. Aos 5 anos, sua casa pegou fogo no meio da noite. As chamas consumiam tudo, e quando os pais pensavam que haviam perdido o pequeno John, uma mão o puxou pela janela. Um resgate sobrenatural. Desde aquele dia, sua mãe o chamava de um tição tirado do fogo. Ele cresceu sabendo, Deus o havia preservado para algo grande. Na juventude era metódico, rigoroso, estudioso. Daí o nome que mais tarde os homens zombadores lhe dariam, metodista. Mas por trás da ordem, havia sede. Sede por um evangelho vivo. Sede por uma fé que não fosse teórica. Sede por um Deus que não apenas se estudava, mas que queimava por dentro. John Wesley estava prestes a descobrir que sua organização não bastava. Era preciso fogo. E Deus estava prestes a acendê-lo. John Wesley era tudo o que um cristão devia ser, pelo menos por fora. Ordenado como ministro da igreja anglicana, pregador eloquente. Viajou até a América como missionário. Mas havia algo terrivelmente errado. Seu coração estava frio. Ele ensinava a fé que não experimentava. Falava sobre a graça que ainda não o havia tocado. No navio para a Geórgia, enfrentou uma tempestade violenta. O pânico tomou conta dos tripulantes ingleses. Mas um grupo de cristãos morávios cantava em paz. Wesley ficou perplexo. Eles têm algo que eu não tenho. Ao voltar para a Inglaterra, escreveu em seu diário: Fui à América para converter os outros, mas quem me converterá? Ele estava cercado por religião, mas vazio de poder. Sabia da Bíblia, mas não conhecia o autor, e isso o consumia por dentro. Foi nessa agonia santa que Deus começou a preparar a fagulha, porque Deus não acende corações orgulhosos, Ele acende os quebrantados. John Wesley estava prestes a ter mais que uma experiência religiosa. Estava prestes a ser incendiado. Era 24 de maio de 1738. John Wesley entrou numa pequena reunião em Aldersgate Street, em Londres, contra sua vontade, cansado, frustrado, quase sem fé. Um homem lia a introdução de Lutero à carta aos Romanos, palavras simples, mas carregadas de glória. E então, aconteceu. Senti meu coração estranhamente aquecido. Foi assim que Wesley descreveu o momento em que a graça de Deus o envolveu como fogo. Ali, naquele quarto modesto, Deus não apenas tocou, Deus acendeu. Aquele que antes pregava por dever, agora pregava por paixão. Aquele que antes servia por disciplina, agora servia por amor. John Wesley encontrou o Deus vivo. E mais do que isso, foi encontrado por ele. Sua vida foi marcada por uma nova urgência. O mundo é minha paróquia, ele dizia. Não havia mais tempo para a religiosidade morta. Não havia mais espaço para uma igreja adormecida. Wesley agora ardia. E onde quer que ele fosse, o fogo se espalhava. Quando o fogo de Deus incendeia um homem, nem os muros da igreja conseguem contê-lo. Após sua experiência em Aldersgate, Wesley tentou pregar nas igrejas anglicanas, mas sua mensagem era forte demais. Arrependimento, santidade, novo nascimento. Portas se fecharam, convites cessaram, pregadores o rejeitavam, mas o céu ainda o chamava. Foi então que, num campo aberto, seu amigo George Whitefield o desafiou. Vá onde o povo está. E Wesley foi. Começou a pregar ao ar livre. Nas minas de carvão, nas vilas esquecidas, nas estradas de terra. Suas palavras não vinham com pompa, mas com poder. Centenas, depois milhares, se reuniam nas praças e campos.
Homens endurecidos caíam de joelhos. Mulheres choravam. O fogo estava se espalhando. A Inglaterra, que se afundava em frieza espiritual e decadência moral, começou a estremecer. E tudo isso não começou com estratégias humanas. Começou com um homem cujo coração queimava. John Wesley dizia: "Deem-me 100 homens que não temam nada senão o pecado, e não desejem nada senão a Deus, e abalaremos o inferno." O fogo aceso em Aldersgate agora ardia pelas estradas, nos campos, nas casas e logo nos continentes. Avivamento sem direção vira confusão. Mas John Wesley não era apenas um homem inflamado. Ele era um homem ordenado. Enquanto o fogo se espalhava, Wesley via a necessidade de preservar o mover, de proteger as chamas da indiferença e do extremismo. Assim, nasceu o que muitos zombavam como metodismo. Pequenos grupos se reuniam semanalmente, oravam, confessavam pecados, estudavam a palavra, jejuavam. Não havia templos luxuosos, havia santidade. Não havia corais afinados, havia lágrimas. Não havia status, havia fome por Deus. Wesley organizou sociedades, classes e bandas, estruturas simples, mas cheias de vida. Ele entendia: o mesmo fogo que aquece pode destruir se não houver cuidado. E então o movimento cresceu. Cresceu entre os pobres, cresceu entre os esquecidos da religião, porque onde há fome, Deus envia pão. E Wesley não era o pão, era apenas um padeiro fiel. O método dele não era o controle, era a vigilância, para que o que Deus começou não se perdesse. E o fogo, ao invés de apagar, se multiplicava. O fogo que Deus acende no coração não precisa de plateia nem de aplauso. Ele simplesmente queima. John Wesley era um homem em movimento. Cavalgava milhares de quilômetros por ano. Pregava de 3 a 5 vezes por dia. Dormia pouco. Jejuava com frequência. Sua agenda não era gerenciada por calendários, mas pela urgência da eternidade. Ele percorria aldeias, grandes cidades, zonas rurais, tudo em nome de Cristo. Enquanto muitos buscavam conforto, Wesley buscava almas. Enquanto muitos mediam o ministério por templos, ele media por transformação. Chegou a pregar mais de 40.000 sermões em vida. Viajou a cavalo mais de 400.000 quilômetros. Mas não era cansaço que se via nele, era zelo. Ele dizia: desperdiçar tempo é desperdiçar vida. Sua vida era organizada ao redor da cruz. Não gastava dinheiro com si próprio. Doava aos pobres. Investia em literatura. Enviava missionários. Tudo era sacrifício, mas nada lhe parecia pesado. E Wesley carregava esse fogo, com disciplina, com alegria, com paixão santa. Porque para ele viver era Cristo, e cada respiração uma pregação. Todo fogo verdadeiro atrai oposição. John Wesley sabia disso, e aceitou o preço. Por onde passava, multidões se convertiam, mas outras se enfureciam. Foi rejeitado por igrejas, expulso de púlpitos, ridicularizado pela imprensa. Pregou em meio a gritos, já foi coberto de lama, já teve pedras lançadas contra ele, mas nunca parou, nunca recuou, porque sua confiança não estava nos homens, estava no Deus que o incendiara. Ele dizia: eles podem trancar as portas das igrejas, mas não podem trancar o céu. Wesley compreendia o que poucos entendem, que o Evangelho não é aceito por todos, mas é necessário para todos. Sua mensagem era ofensiva porque era verdadeira. Chamava ao arrependimento, confrontava a hipocrisia, desafiava os religiosos e os indiferentes. Mas o mesmo fogo que dividia, também curava, porque ali, entre a rejeição dos homens, ele via a aprovação de Deus, e o Espírito Santo continuava operando não apesar das perseguições, mas através delas. Wesley seguia em frente, perseguido mas não parado, ferido mas não vencido.
E enquanto os homens o criticavam, o céu se movia. John Wesley nunca quis fundar uma denominação. Ele só queria ver a igreja voltar a queimar. Mas quando o fogo é verdadeiro, ele se espalha. O que começou com reuniões em casas e campos, cresceu. Dezenas de milhares foram transformadas. Cidades inteiras mudaram sua moral, seus costumes, sua cultura. Homens e mulheres deixaram o pecado e abraçaram a cruz. Lares foram restaurados. Nações foram abaladas. Wesley organizou pregadores leigos, treinou líderes, multiplicou grupos de discipulado e, sem querer, deu origem ao que o mundo chamaria de movimento metodista. Mas Wesley sempre dizia: sou um cristão bíblico. O resto são rótulos. Seu foco nunca foi construir impérios, mas formar santos. Ele via o reavivamento não como um evento, mas como uma forma de viver. O fogo não estava nos métodos, estava na entrega. E por isso, o que Deus fez através dele ultrapassou seu tempo, sua geografia, seu nome. Ele deixou mais que seguidores, deixou um caminho. Um caminho de oração, santidade, ação. Um caminho de cruz, simplicidade e fervor. O mundo se lembraria de John Wesley, mas o céu se lembraria da chama que ele não deixou apagar. Para muitos, a velhice é tempo de descanso. Para John Wesley, era só mais um dia para servir. Aos 70, ele ainda pregava. Aos 80, ainda viajava a cavalo. Aos 87, ainda liderava reuniões e escrevia cartas de exortação. Seu corpo já não tinha a mesma força, mas sua alma ardia como no primeiro dia. Ele dizia: enquanto houver fôlego, pregarei, orarei, ensinarei e clamarei por almas. Não havia aposentadoria para os apaixonados por Cristo. Wesley não acumulou riqueza, não construiu mansões, não buscou títulos. Morreu pobre, mas eternamente rico. No dia 2 de março de 1791, em paz, partiu para a glória. Suas últimas palavras ecoaram como oração e testemunho. O melhor de tudo é: Deus está conosco. Não houve multidões no enterro, mas o céu se encheu. Porque ali, naquele leito simples, despediu-se um general da fé, um homem que não viveu por si, um homem que não se entregou ao conforto, um homem que queimou até o fim. O mundo perdeu um pregador, mas o céu recebeu um servo fiel. John Wesley se foi, mas o fogo que o consumiu ainda arde. Não ficou uma estátua, ficou um chamado. Um chamado para que novos corações se entreguem sem reservas. Porque o mundo ainda precisa de homens e mulheres que não negociam a cruz. Ainda há multidões perdidas, ainda há igrejas mornas, ainda há púlpitos vazios de glória, e ainda há um Deus que procura por corações dispostos a queimar. Corações que, como Wesley, digam: não quero viver uma fé fria, quero viver uma fé que transforma. O legado de Wesley não é apenas histórico, é profético. Ele provou que um homem cheio de Deus pode abalar um século. E agora, Deus pergunta: quem será o próximo? Quem irá cavar poços em oração? Quem irá jejuar, clamar, pregar com lágrimas? Quem irá deixar de lado os holofotes para buscar o altar? A geração de Wesley passou, mas a colheita ainda é grande. E o fogo de Deus ainda está disponível. Não para os populares, mas para os disponíveis. Para os que se ajoelham no secreto, para os que têm sede do eterno, para os que dizem: Senhor, acende em mim um coração em chamas. Que esse seja o seu clamor, e que Deus responda com fogo.